apoderou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um ruach sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Algumas Bíblias traduzem como vento, outras, sopro. Então, vento, sopro. Aqui ele está falando de algo climático, concordam? Vento, não é? Com aquele fenômeno que faz o seu cabelo esvoaçar. Êxodo capítulo 10. Versículo 13 e 19. Então, o texto que a gente viu de Gênesis foi aquele que o vento, ele faz o quê? Faz as águas baixarem. Então, é um fenômeno climático que traz uma implicação no cenário. Um evento climático muda. Percebe isso? É responsável pela mudança, não só do clima, mas a mudança, uma transformação do próprio cenário. O cenário é mudado pelo vento. Aqui em Êxodo 10, versículos 13 e 19, diz assim: Então Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um ruach oriental, tá certo? Sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o ruach oriental, o que ele faz? Traz os gafanhotos. Então veja, o vento aqui é responsável por trazer os gafanhotos e mudar o cenário. Então o vento aqui está sendo a causa de uma mudança de cenário. Algo está mudando, e o que está provocando essa mudança? O vento. Quem está usando o vento para mudar tudo? Deus. Então o vento é algo que Deus usa, e ao usar, todas as vezes que o vento passa, o vento traz gafanhotos, faz as águas baixarem. 19. Veja só, e o Senhor trouxe um vento ocidental, agora não é mais oriental, agora é ocidental, fortíssimo, que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Então é o vento que trouxe, é o vento que também leva. O vento conduz os gafanhotos para um lugar e retira eles de um lugar para outro. Está claro isso? Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, um ruach do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram. É para pensar, o vento está presente num dos eventos mais importantes, a gente esquece. Lembra mais do mar se abrir do que do vento que abre o mar. O ruach está ali abrindo o mar. Ou seja, ele está mudando o cenário. E ele é um agente de Deus. Deus o usa para provocar mudança. É algo climático que altera as coisas naturais. Está claro isso? Uma outra ocorrência da palavra ruach é para a vida. A gente já viu que ruach é uma palavra usada para se referir a esse fenômeno que se chama vento.
e que traz gafanhoto, leva gafanhoto, faz diminuir as águas, muda o tempo, as estações, abre o mar. É como se fosse um agente de Deus para modificar o cenário. Agora a gente vai ver Ruach num outro sentido, Ruach no sentido de vida. Então vamos ler Gênesis 2. Agora, o Ruach vai ter um sentido mais antropológico. Não é? Por enquanto, o Ruach tinha um sentido mais climático, mais da ordem do mundo como um todo, né? Mas agora vai se concentrar no homem. Veja só os versículos 6 e 7 do capítulo 2. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então, Deus ainda não tinha mandado a chuva, e para modelar o barro, precisava o barro seco ficar adequado para a modelagem. Só que não pode chover, porque se chover vai crescer o jardim antes da hora. Então o que ele faz? Gera um problema para os biólogos aí. Faz a água brotar. E aí o que essa água promove? Deixa a terra úmida. Veja só o que o texto diz, né? Todavia mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então a ideia é de que o homem é feito por Deus dessa terra trabalhada, dessa terra umedecida. E, ao formar o homem do pó da terra, o que Deus faz? Ele sopra. Sopra sobre o quê? Sobre as narinas, o fôlego de vida. Sopra Ruach. E quando ele sopra Ruach naquele homem que foi formado da terra, o que o homem se torna? Nefesh Hayah. Ele se torna, portanto, uma alma, ou se você pudesse interpretar a mesma coisa, a palavra Nefesh, acontece com Ruach a mesma coisa que acontece com a palavra Nefesh, a mesma coisa que acontece com a palavra Ruach. Ela é polissêmica, ela tem vários sentidos. Por exemplo, muitas pessoas traduzem já diretamente Nefesh por alma, porque essa é a tradução que segue a tradição da Septuaginta, que traduziu Nefesh do hebraico por psiché. Na maior parte das vezes, deliberadamente, os tradutores da Septuaginta escolheram, porque perceberam que essa palavra tinha uma conotação técnica, que ela não era tão comum assim. Então eles pensaram, como a gente faz com tradução de livro? Quando o livro é muito grande, a gente contrata vários tradutores para fazer a tradução do livro. Gente, tem um termo aqui que a gente não pode traduzir de qualquer jeito. Temos que dar uma opção, e todas as vezes que aparecer a palavra, vamos traduzir dessa forma. Foi isso que eles fizeram. Deliberaram, chegaram à conclusão de que a melhor tradução do grego para Nefesh é psiché. Então, se traduz aquela palavra que é usada, por exemplo, para falar da garganta. Eles usam Nefesh para falar da garganta, para falar das vísceras, para falar, por exemplo, de um fenômeno humano que é fome, sede. E aí a gente acaba traduzindo por alma. E fica muito interessante, porque se você entender Nefesh, como você entende alma no português, que por sua vez segue a mesma tradição, porque é a tradução latina do grego, ânima, você traduz por alma, a coisa fica esquisita, né? Deus faz o homem do pó da terra, então ele é concreto, sopra sobre suas narinas, Ruach, e ele agora se torna alma. Para caber dentro de como a gente entende alma, ele deveria ter alma e não ser alma. E o homem passou a ter uma alma vivente. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ele passou a ser alma vivente. E se você entende Nefesh só como alma, aí vai dar um chabu aí. Por quê? No fundo, alma aqui, alma vivente, a gente poderia traduzir literalmente como a tradução da pastoral faz. Não é uma tradução mais literal da Bíblia, que os católicos fizeram, e que traduzem já diretamente por garganta. Garganta faminta.
E Deus fez o homem fome de Deus. E tudo o que ele é fome de Deus, uma fome que vive. Então, se você a linguagem que os hebreus usam para o dia a dia, ela não é essa linguagem tão abstrata que a gente usa. Eles não estão lidando aqui com uma descrição como os filósofos gregos faziam de alma. Eles são mais viscerais. E eles são mais, a linguagem aqui é mais a linguagem mais, até a gente poderia ousadamente dizer que ela é mais popular. Então, por exemplo, quando a gente quer dizer, eu estou morrendo de fome, não é? Você põe a sua mão onde? Você põe aqui, porque aqui é o lugar que você identificou na sua cultura, que é o lugar da fome. Mas para o hebreu era aqui o lugar da fome, era aqui o lugar da sede. Por isso você vai ver os salmos dizendo, a minha alma tem sede, a minha alma tem fome. Porque onde aparece a palavra nefesh, aparece necessidade, aparece fome, aparece desejo. É isso que envolve nefesh. Nefesh é tudo isso, ou seja, quando Deus soprou sobre o homem ruach, o homem se tornou puro desejo de Deus, fome de Deus, só se sacia nele, só resolve a si mesmo nele. Então, nefesh é muito mais do que uma ideia de uma alma fantasmagórica, ela é mais do que isso, é o homem todo, entendido como um ser faminto de Deus, um ser direcionado para Deus, um ser que é inclinado para Deus, um ser inteiramente inclinado para Deus. Por isso, esse ser inclinado para Deus precisa do ruach, porque enquanto ele não tem ruach, ele não pode ter vida. Daí a palavra ruach representar não aquele evento climático, o fenômeno climático, mas aqui significar essa parte que no homem faz ele viver. Não só o homem, mas tudo que respira. Então, ruach é aquilo que faz algo viver. Então, é isso que acontece. Deus faz o homem do pó da terra, e aí Deus sopra sobre suas narinas ruach, e o homem se torna alma vivente. Ou seja, ele se torna um ser inteiramente faminto e desejoso de Deus. É isso que o texto diz. A gente vai ver algo semelhante em Jó capítulo 34. Jó 34, versículos 14 e 15. Veja só o que diz os versículos 14 e 15. Se ele retirasse para si o quê? O seu ruach. De quem é o ruach? De Deus. Todo ser humano, seja ele cristão ou não, seja ele justo ou não, vive com algo de Deus, que o mantém vivo. Por isso, quando um ímpio não glorifica a Deus por sua vida, Deus deu a você a consciência para, olhando para ele, não permitir que Deus deixe de ser glorificado pelo silêncio, pela incapacidade dele reconhecer a vida que não é dele, que recebe como dom, que recebe como dádiva. A vida não é nossa. Por isso aquela lógica, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero, ela é uma lógica ateísta. É uma visão do corpo ateísta. É uma visão do corpo que parte do pressuposto que Deus não existe e que não existe doação. Quem acredita que Deus doa o corpo, que Deus doa a vida, não pode assumir meu corpo, minha regra. Não existe seu corpo, sua regra. Seu corpo não é seu, sua vida não é sua. Você não pode fazer com o seu corpo o que você quer, você não pode fazer com a sua vida o que você quer. Isso se você crê que Deus existe. Se você não crê que Deus existe, você pode achar que pode fazer com a sua vida o que você quer. Achar é uma coisa, fazer é outra. É como uma pessoa que diz, ela pode dizer 30 mil vezes, Deus não existe. Não é porque ela disse que Deus não existe 30 mil vezes que Deus não vai existir. Assim como você pode olhar para si mesmo e dizer assim, como minha esposa, quando mandou uma matéria para mim, ela disse assim, olha só que matéria interessante. Quando eu fui ler a matéria, era uma mulher que ela descobriu que ela nasceu num corpo errado. E que o corpo que ela tinha que ter nascido era no corpo de um gato. E ela agora estava se perguntando como é que ela ia fazer porque a operação plástica não vai dar certo. Como é que ela vai virar um gato? Porque não é nem gata.
Perdão do trocadilho. Ela não conseguia ser não vai conseguir nunca ser um gato, por mais que ela diga 30 mil vezes, eu sou um gato, não vai ser um gato. Por isso que uma pessoa diz, olha, eu sou uma borboleta. Filho, sua boca pode dizer o que você quiser, 30 mil vezes, você vai continuar sendo homem, não vai ser borboleta. Não é porque a gente diz que a gente é uma coisa, que a gente vai ser uma coisa, aquilo que a gente diz que a gente está sendo. Então, o mundo não reage à nossa linguagem. Assim também, o Ruach não reage à nossa interpretação do Ruach. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Possa eu acreditar que ele exista ou não, é uma dádiva. E como todo mundo aqui é crente, amém? Se não tiver, a gente já resolve isso em 2 minutos. A gente entende, sem menor problema, sem nenhuma dificuldade, que esse é um presente de Deus, que a vida é um presente de Deus, que o Ruach é o jardim do Éden em você, é algo que desceu de Deus, e que você tem que cuidar, porque não é seu, tem que administrar, tem que ser o mordomo dessa vida que habita você, e que é parte de Deus. Veja só o que o texto diz: se ele retirasse para si o seu espírito, e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Isso é muito interessante, não é? Você tem 2 palavrinhas ali na antropologia hebraica que são importantes para a definição do homem. Uma é basar, que é a carne, que é um princípio de vida, e o outro que é neshama, que é, nevela, que é o cadáver, o que não tem mais vida, a carne que não tem mais vida, que não tem mais ruach. Eu não posso chamar basar, eu não posso entender que basar eu não posso chamar um cadáver de basar, eu chamo um cadáver de nevela, porque se tem vida, é basar. Basar ou carne no Antigo Testamento não tem aquela conotação ainda tão fortemente, que a gente vai encontrar tão fortemente presente em Paulo, por exemplo, em Gálatas, quando ele vai falar da carnalidade como um aspecto moral. Carne no Antigo Testamento, principalmente quando é usada a palavra basar, ela tem um sentido mais existencial, no sentido de estrutura humana, né, de ser feito de carne, e se é feito de carne tem ruach. Se o ruach vai embora, é nevela, é cadáver, não pode ser chamado de basar. Por isso, quando há renovação do povo, o coração precisa ser de carne, porque sem carne não há vida. Por isso que tem que transformar um coração de pedra num coração de carne. Por isso que a promessa é de derramamento do Espírito sobre toda carne, porque a carne é receptáculo de vida, nevela não. Nevela é o que fica depois que o Espírito, que era a parte de Deus, volta para ele, volta para aquele que deu. Está claro isso? Então, para Jó, é exatamente isso. Se Deus fizer isso, e recolher a parte dele que em nós nos faz viver, não há carne que sobreviva. Vai virar nevela, vai virar cadáver, e vai apodrecer, vai secar, e vai virar um bando de ossos secos. Adiantei uma coisa que eu não podia adiantar. Lamentável, lamentável. Salmo 146, versículo 4. Salmo 146, versículo 4. Diz assim: quando lhe sai o ruach, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. Então o que acontece quando o ruach sai de alguém? Morre. Então o ruach é aquilo que de Deus nos homens, significa autorização para viver. Se alguém vive, não vive porque quer viver, vive porque Deus está autorizando a viver. Deus autorizou alguém a viver. O seu ruach está autorizando alguém a viver. Por isso, quando você olha para um ímpio, você não pode querer matá-lo porque ele não crê em Deus. Porque se Deus está autorizando ele a viver,
Você não pode fazer, você não pode odiá-lo. Entendeu isso? É a mesma coisa quando a gente começa a produzir e fazer da graça comum uma espécie de... ou esquecer da graça comum, né? E a gente começa a trabalhar a igreja só para dentro, só para os crentes. Aí precisa vir um Agostinho para dizer para a gente o seguinte: escuta, de quem é o sol? De quem é o sol? Boa pergunta. De Deus, claro. Ótimo, está no meio de um monte de crente, então os crentes sabem que o sol é de Deus. Alguém aqui está pagando aluguel para ele? Não, Deus não vende, Deus não aluga, o sol está aí. Mas você já parou para pensar, vai dizer Agostinho à igreja, né? Que Deus não fez o sol brilhar só para vocês? Por que Deus fez o sol brilhar para aquele que nega inclusive a sua existência e que despreza ele? Então, se Deus não despreza, se Deus faz o sol brilhar sobre aqueles que o desprezam, por que vocês não os abençoam quando eles os desprezam? Então a igreja deveria aprender a, como Deus, fazer o sol brilhar a despeito do fato de aqueles que receberem os benefícios do sol não sentirem gratidão. O ateísmo é ingratidão, né? É uma forma de você não experimentar esse dom, essa dádiva. Não é? Por isso que o ateu é sempre mal educado. Porque o que a mamãe ensina para a gente? Agradece, receber um presente, menino, coisa feia, você me fez passar vergonha. Aí você aprende com a sua mãe que todas as vezes que você ganha um presente, o que você tem que fazer? Obrigado, Senhor. Então, quando a gente não agradece o que a gente recebe, a gente é mal educado. Então, a ideia, portanto, de entender o Rua como um sol que brilha, é entender o Rua como uma graça que Deus não deu só para crente. Não é só crente que tem Rua. Deus deu Rua para todos os homens que vivem. Todo ser que vive tem o Rua de Deus. Tem o sopro da vida. Tem vida nele. E aquela vida não veio por ele, veio de Deus. Está claro isso? Um outro texto importante, e esse vai corroborar o que a gente acabou de dizer, Eclesiastes capítulo 12. Esse aí é talvez o mais conhecido. 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Não é isso? Então, que o corpo que veio da terra volte para a terra, e o espírito, que é a parte de Deus que faz a gente viver, volte para Deus que o deu. Quem deu o espírito? Deus. Então, quando alguém deixa de viver, aquilo que de Deus o mantinha vivo, o que acontece? Volta para ele. Então, se você aqui foi educado segundo as bases do homem espiritual, do Otmani, você já deve estar aí tendo uma pane. Não é? Mas é por isso que Deus te trouxe hoje aqui. Libertação, meu irmão. Hoje é libertação para a sua vida. Chegou o dia da libertação. Você vai ser liberto desse cativeiro. Não é? Desse entendimento que às vezes faz você achar que o espírito é uma coisa, não é? Como se fosse aquela coisa que... Não, ninguém tem espírito, só os crentes. O homem espiritual é aquele que tem um espírito. O não espiritual, aquele que é ímpio, não tem o espírito, está morto. Não, gente. O Rua aqui, até o passarinho tem. Você tem cachorro na sua casa? Então, ele tem Rua. Todo ser que respira tem Rua. Tem fôlego de vida, tem Rua. Tem aquilo que de Deus o faz viver. Tudo que vive recebeu a vida de Deus, não vive por si, mas vive por Ele, é por Ele que se vive, nunca ninguém vive por si, por isso que todo ser que vive, vive por causa de Deus e não por causa de si mesmo. Por isso que os pássaros louvam a Deus com a sua própria vida, porque a vida deles já é um presente, uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Jeremias 10, 14. Não fique endemoniado não, irmão. Segura essa onda aí. Vai sair a legião. Eu sei que foi muitos anos, muito tempo pensando isso, mas coração depois também se resolve. Jeremias 10, 14. Diz assim: todo homem é ignorante e não tem conhecimento. Todo fundidor é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as imagens que funde são falsas,
e nelas não há fôlego. Importante essa passagem, importantíssima, principalmente se a gente conseguir chegar no ponto 4. Por quê? Qual é a diferença entre um ser humano e uma escultura feita à sua imagem e semelhança? Urua. Eu me lembro de uma vez que eu queria muito, quando a gente estava estudando com minha família lá fazendo parte do meu doutorado lá na Alemanha. Em Colônia tem um museu de arte contemporânea que fica do lado da catedral, gigantesca. Tem lá. E eu queria muito ver um quadro do Salvador Dalí, que é um quadro que você não consegue, mesmo que tirem uma fotografia, no centro do quadro tem a cruz de Jesus ali. E você não consegue ver, você só consegue ver ali. Ele fez de um jeito que você precisa olhar o quadro para chegar àquela cruz. Eu estava doido para ver isso aí, né? Eu falei assim, como o alemão é meio excêntrico, eu vou acordar bem cedo e vou ir antes de todo mundo para poder ver se eu consigo chegar antes e ver o quadro em paz, né? E aí, qual não foi a minha surpresa? Quando eu cheguei, paguei pelo ingresso lá, entrei, o museu estava lotado de alemão. Eu falei, meu Deus do céu, o alemão gosta de arte mesmo. Aí fui direto lá para o quadro, na esperança dele estar vazio, e estava lá uma senhora, olhando para o quadro. Eu fui, sentei do lado e fiquei esperando, né? Passava o tempo, meu Deus, essa mulher foi justamente olhar o quadro e ela parecia que estava espantada com aquilo que estava vendo. Nem piscava. Aí eu falei, meu Deus, que mulher estranha. Ela nem pisca. Aí eu cheguei perto. Gente, quando eu cheguei perto, eu falei, não é possível, essa mulher não pisca. É porque não era uma mulher de verdade, era um boneco de cera. Aí eu fiquei assustado, porque até então eu falava, gente, o que é isso aqui? Aí tinha hora que era uma experiência muito doida que eles fizeram ali, porque tinha hora que eu pensava assim, será que é uma pessoa? Desculpa, cara, desculpa. Porque não dava, era tão perfeito, era tão bem feito, que você falava, não é possível que é um boneco de cera isso aqui. Não é? Então você pode olhar, e pode ser perfeito, você pode até se equivocar com uma escultura, mas logo você vai perceber que não é um ser humano. Por quê? Não se move. O Espírito, ele move as coisas. Onde o Espírito está, ele move. Ele é o agente da mudança. Ele muda cenários. Ele abre cenários. Ele traz uma coisa, leva para outro lugar. Ele arrasta de um lugar, joga para outro lugar. Ele é o agente que transforma cenários. Então ele não é estático. A natureza do Espírito não é a natureza estática, é a natureza do movimento. Não é? É aquilo que movimenta, é aquilo que onde o Espírito entra, ele dá vida, ele movimenta. Estava morto, estava caquético, ganha vida, ganha movimento. Não é? Essa é a ideia. Então, aqui o que a gente vê, olha só as imagens, nelas não há rua, por isso elas não se movem. Mas aqui tem uma segunda coisa que a gente não pode perder de vista. Não é só que as imagens não podem ter rua, elas não foram feitas para ter rua. Elas não podem receber rua, porque a estrutura delas não é para receber rua. Um pássaro pode receber rua, mas pedra não. A carne pode receber o Espírito, mas a pedra não. Então, se a estrutura é de pedra, a estrutura não recebe o Espírito. Porque a estrutura que recebe o Espírito é sempre uma estrutura de carne. O que é de carne, recebe o Espírito. O que é de pedra não pode receber o Espírito. Então, avivamento não é para pedra. Avivamento é para gente de carne e osso. Não é? A gente já viu Eclesiastes, Jeremias 10, 14, falta Jeremias 51, 17. O que diz Jeremias 51, 17? Todo homem tornou-se embrutecido
e ignorante, todo ourives é envergonhado por suas imagens esculpidas, pois as suas imagens de fundição são ilusão e não têm ruach, não tem vida. Então, já sabemos que o ruach tem a ver com o vento, já sabemos que o ruach tem a ver com vida. Agora a gente vai descobrir que ruach tem a ver também com direção. Ezequiel capítulo 3, versículo 12 e 14. O que diz o versículo 12? Então, o Espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Opa, então aqui parece que a palavra rua aparece para designar o quê? Aquilo que a gente chama de Espírito Santo, o Ruach Yahvé, o Espírito de Deus. Não é? Então, olha só. Então o Espírito me levantou. Quem levanta? O Espírito. Então, da mesma forma que é o vento que traz os gafanhotos, é o Espírito agora que levanta. Não é? Levantou, e ouvi detrás de mim uma voz estrondosa que dizia: bendita seja a glória do Senhor na sua habitação. E então, versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e saí amargurado, com o meu espírito indignado, e com a mão forte do Senhor sobre mim. Então, a palavra rua, já se referindo aí ao Ruach Yahvé, o Espírito de Deus, não é? O que ele faz? O profeta tem consciência de que é o Espírito de Deus que o levanta, que o conduz, que o dirige. Ou seja, as pessoas, elas não são largadas a uma espécie de fatalismo, não é? Onde elas vão caminhar por si só. É como se em momentos da vida o Espírito agisse conduzindo e dirigindo essas pessoas, porque sem essa direção elas não seguiriam esse caminho. Elas não são como máquinas que vão seguir o caminho ou um destino traçado, como se naturalmente obedecessem a um mecanicismo. Não é mecanicista a visão bíblica do mundo. Ela tem a presença desse direcionamento do Espírito que levanta, que conduz, que dirige. Não é? Não tinha tantas passagens para ver aqui. Vamos 1 Reis 18. 1 Reis 18. Essa passagem é bem legal, acho que vale a pena a gente demorar um pouquinho nela, pelo que ela significa. Primeiro porque eu acho uma das passagens mais divertidas de 1 Reis. A Bíblia tem, às vezes, algumas passagens que você lê assim, você dá risada. Não é? Você fala, meu Deus, que situação. Então vamos lá, do versículo 1 ao 12. Depois de muito tempo, passado 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então o que ele precisa fazer? Ir até Acabe, se apresenta a Acabe, o que ele faz? Espera o quê? A chuva. Quem vai mandar a chuva? Deus. Então o que Elias fez? Versículo 2, foi apresentar-se a Acabe. A fome era grande em Samaria. Acabe chamou quem? Quem era Obadias? O mordomo. O mordomo. Veja só o que vai acontecer com esse mordomo, coitado. Obadias temia muito o Senhor. O que o texto está dizendo então? Que esse mordomo, ele tinha um temor do Senhor enorme. Mas ele trabalhava para quem? Meu Deus do céu, pronto. A vida dele não é fácil. Ele ama a Deus, mas trabalha para um homem que odeia a Deus. Tá certo? Acabe chamou Obadias para fazer o quê? No versículo 4 a gente descobre, né? Pois quando Jezabel, quem é Jezabel? Só boa gente, né?
Pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, quem era Elias mesmo? Ah, tá, era um profeta. Então, pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, o que Obadias tinha feito? Tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentou com alimento e água. Não é? É o Schindler aí do Antigo Testamento, salvando ali aqueles que estavam sendo consumados pela ira de Jezabel. Então, e ele fez isso porque ele temia o Senhor, porque ele amava o Senhor. Não é? Mas aí, versículo 5, acontece um problema, eis a questão, né? Aí agora vem a questão do nosso filme de hoje. Acabe disse a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos capim para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Distribuíram entre si a terra para percorrerem e foram a sós. Acabe foi por um caminho e Obadias foi por outro. Então Obadias está fazendo o trabalho dele, é o dia dele, ele não está fazendo nada. Ele não xingou ninguém, não brigou com ninguém, ele salvou profetas de Deus. Viu? Esse cara é de gente boa, não é isso? Então ele está ali fazendo a obra dele, ele está trabalhando, o chefe dele mandou ele fazer, ele está fazendo o que o chefe mandou, está seguindo a vida dele sem mexer com ninguém. Tá? Aí, a Bíblia diz que quando ele já estava a caminho, Elias se encontrou com ele. Pronto, aí a coisa vai começar a complicar para o lado dele. Obadias o reconheceu e se prostrou em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? E ele respondeu: sou eu. Bom, a essa altura você já sabe que Elias e Acabe se amam, né? É isso mesmo? Não, eles não se amam. Então ele está fazendo o trabalho dele, ele trabalha para Acabe, ele ama o Senhor, ele ajudou os profetas, aí no meio do caminho, recebeu uma ordem de Acabe para fazer as coisas, ele está fazendo tudo direitinho, aí me aparece quem? Elias no caminho dele. E aí Elias diz o que para ele? Vai a Acabe e manda recado. Mas olha só qual é o recado. Sou eu, vai e dize a teu Senhor, Elias está aqui. Aí o versículo 9 diz, ele porém disse: o que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa errada, eu pequei contra o Senhor. O que eu fiz de errado contigo? Você quer que eu faça o quê? Por que você me odeia, Elias? É isso? Você não me ama, você quer me matar. Aí você fica estranho, você estranha por isso, né? Porque a reação dele é dessa forma, né? O que fiz de errado para entregares teu servo na mão de Acabe para ele me matar? É claro que está sendo irônico aqui ao mesmo tempo, dizendo, eu fiz alguma coisa de errado. Mas aí você pergunta, nossa, mas por que ele está achando que ele vai ser morto por Acabe só porque ele precisa dar um recado para Acabe? Ele precisa chegar para Acabe e dizer assim, olha, encontrei Elias que você está perseguindo há tanto tempo. E ele disse que está lá, na rua X, esperando por você. É só falar isso, era até uma boa notícia, não é isso? Porque essa boa notícia chega, Acabe fica feliz, pronto, agora eu vou acabar com esse cara de uma vez por todas e ponto final. Mas não é isso que inquieta Obadias. O problema de Obadias é outro. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não há nação nem reino onde o meu Senhor não tenha mandado te procurar. Ou seja, Acabe estava no encalço de Elias. Quando eles diziam, aqui não está, ele os fazia jurar que não haviam te achado. Agora tu dizes, vai, dize a teu Senhor, Elias está aqui. Poderá acontecer que quando eu te deixar, o Espírito do Senhor, Ruach Yavé, te levará não sei para onde. E quando eu der a notícia a Acabe e ele não te achar, me matará. Mas eu, teu servo, temo o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não disseram ao meu Senhor o que eu fiz? Ele dá o histórico dele. Olha, eu livrei tantos profetas. Olha como eu sou bonzinho. Por que você está querendo acabar comigo? Não é? Agora tu dizes, vai, diz a teu Senhor, Elias está aqui, ele me matará. Então Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou isso. E Acabe foi se encontrar com Elias. O que nos chama a atenção nessa passagem?
Como Obadias interpreta a ação do Ruach Yavé? Qual é o elemento de incerteza? É Elias ou o Ruach Yavé? O Ruach Yavé, o Espírito do Senhor. É esse Ruach que faz com que Obadias diga assim, olha, eu acredito até, Elias, que você tem boa intenção, eu até sei que você quer ficar aqui esperando, mas qual é a garantia que você me dá de que o Espírito Santo não vai te pegar daqui e te levar para lá? Ele leva todo mundo para onde ele quer, ele vai e conduz as coisas do jeito que ele quer, eu não tenho nenhuma garantia, vai que eu digo lá e o Espírito Santo te leva daqui para outro lado. Eu não tenho nenhuma garantia, ou seja, o Espírito Santo é aquele que dirige e, portanto, dirige segundo uma lógica que não é a lógica dos homens. Não são os homens que dirigem o Espírito que dirige os homens. A consciência dele é de que aqueles homens que são fiéis a Deus, eles são dirigidos pelo Espírito de uma tal maneira que eles são imprevisíveis. Não por eles, mas pela criatividade do Espírito. Então, um homem guiado pelo Espírito é sempre imprevisível, porque ele não está seguindo a sua própria lógica, mas ele está sob o Espírito. E alguém que está sob o Espírito é como o Espírito, imprevisível. É dirigido por ele, e não pelo seu coração, não pelos seus planos, não por sua própria estratégia. Então, aqui a palavra Ruach já apareceu designando o Espírito do Senhor como aquele que dirige. Não aquele que dirige. Tinha mais passagens, mas a gente vai ficar só por aqui. O que nos interessa agora? As passagens que vão falar desse Ruach em relação com a criação. Então vamos para a segunda parte. A primeira delas e mais importante é Gênesis 1:1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o protagonista da criação? Deus. Ele não se apresenta, a Gênesis não nos oferece uma origem de Deus, não é? Os gregos eles escreviam teogonias, que eram as histórias das origens dos deuses, não é? Mas o cristianismo não tem uma teogonia, porque para os cristãos Deus simplesmente não tem origem, ele é eterno, não é? Daí aquela pergunta que todo mundo faz, né? Puxa, mas se Deus é eterno, o que ele fazia antes de criar o mundo? Agostinho tem uma resposta muito sábia para isso. Ele, na eternidade, preparava uma coisa chamada inferno para colocar nele pessoas que fizessem esse tipo de pergunta. O fato é que a gente não sabe absolutamente nenhuma informação sobre o que Deus fazia antes, não é? E a Bíblia não está preocupada em falar sobre isso, mas ela está preocupada em falar logo de cara que Ele criou. Sabemos que Ele é o protagonista da criação, que Ele cria a partir do nada, então não existe uma matéria bruta, e aí Ele trabalha com essa matéria bruta já pré-existente. Esse era o problema dos platônicos. Os pais da igreja vão inclusive defender uma tese chamada creatio ex nihilo, ou seja, Deus criou o mundo a partir do nada, para contrapor o pensamento platônico que dizia que Deus criou o mundo a partir da matéria informe pré-existente. Então, os platônicos entendiam que existem dois polos na hierarquia dos seres: Deus como puro, o mais puro de todos os seres, uno, e o mais puro de todos eles, e do outro lado, o mais impuro de todos os seres, que é a matéria, mas não a matéria informada, a matéria que tem forma, porque ela já tem uma ordem. Então, tendo uma ordem, ela já tem algo bom. Mas é a matéria sem forma, que aí seria o puro caos, e por isso seria a pura maldade. Como Deus, isso Platão vai defender num diálogo chamado Timeu, como Deus é a pura santidade, e a matéria informe é a pura, digamos assim, a mais impura de todas as realidades, então Deus não poderia tocar essa matéria
sem se tornar impuro. Então procede de Deus um ser que é menor do que ele e maior do que tudo que existe. Esse ser é um demiurgo, ele vai olhar para a mente divina como um mediador da criação, e olhando para a mente divina, porque ele é menos do que Deus e maior do que tudo, ele vai sujar suas mãos, digamos assim, colocando a mão na matéria informe, dando forma a ela com base na mente divina e formando e criando o mundo até ele atingir o estado que ele se encontra. Não é? Para os cristãos, muito do que Platão estava dizendo fazia sentido. Realmente existe um mediador da criação, mas a Bíblia diz que esse mediador da criação não é menor do que Deus. Ele é Deus. João 1, versículo 1 diz exatamente isso. Né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra, pronto. Esse é Deus indica que aquele que é o mediador da criação é Deus. Então isso já se distingue a visão da criação dos cristãos dos platônicos. Um segundo momento é de que esse mediador teria colocado a mão numa coisa que já existia, e isso é o que seria o dualismo, né? A ideia de dois reinos, a ideia do reino material e do reino espiritual, como se o reino material tivesse existência independente de Deus. Não. Então os cristãos diziam que até o material é feito por Deus. Os demônios são feitos por Deus. Satanás é feito por Deus. E Deus faz tudo bom, mas as coisas boas se corrompem, e é isso que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar a presença do mal na criação. Deus cria todas as coisas, Ele cria todo o universo, tudo Ele traz à existência, mas aí, assim que Ele conclui os céus e a terra e tudo o que neles há, a gente descobre que tudo era bom. A gente descobre que o jardim vem de Deus, mas a gente não sabe de onde veio parar aquela serpente. Como é que ela foi parar ali no jardim? Não fala. A Bíblia não diz a sua origem. A Bíblia não diz, olha, ela veio de lá. Não fala da história dela, a gente não sabe a história, a gente não sabe nada. A gente só sabe que a serpente estava lá e era a mais sagaz de todas as criaturas. A gente não sabe de onde vem ou o que causa o mal. Mas no versículo 2, a gente descobre uma coisa importante. Era a terra sem forma e vazia. Mais uma vez aqui, esse sem forma e vazia é a influência muito forte dos gregos na nossa tradução do Antigo Testamento. Né? O sem forma e vazia, pensa aí, a matéria informe. Mas aqui a expressão é tohu vavorro. O que é o tohu vavorro? É a ideia, imagine o seguinte, essa expressão é usada numa situação em que algo está em desordem. Seu trabalho, por exemplo. Não é verdade? Se não tiver desordem no seu trabalho, você não precisa trabalhar. A gente tem que dar glória a Deus pela desordem. Porque o trabalho só se justifica quando as coisas estão desordenadas. Por isso, a teologia do trabalho dos cristãos surge no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Deus é que nos ensina a trabalhar, não para ganhar dinheiro, mas porque o trabalho de ordenamento dá prazer. Cristão não escolhe a profissão para ganhar dinheiro. Cristãos escolhem profissões com base nos dons que Deus deu e com base no prazer e na alegria de ordenar as coisas, para depois de tudo olhar para o que você fez e dizer, uau, como ficou legal isso aqui. Essa é a minha recompensa, não dinheiro. O cristão não pode trabalhar para ganhar dinheiro. Ele tem que trabalhar para a beleza, para a verdade, para a justiça. Quando ele trabalha para esse reino, o dinheiro vem. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí as outras coisas vêm. Essas outras coisas é o dinheiro. Mas tem gente que está buscando em primeiro lugar o dinheiro. E onde o dinheiro está, o reino não está. O reino está em outra esfera. O reino é um tesouro precioso. E ele é maior do que a igreja, que por sua vez é maior do que todos nós. E isso é um princípio interessante. Né? Deus então cria o mundo, Ele faz a terra, os céus, está tudo ali.
Mas o versículo 2 diz o quê? A terra, não fala dos céus, mas a terra, o que acontece com a terra? Ela é esse torro-vavorro, é a sua mesa de trabalho, cheio de coisas ali que precisam ser ordenadas. Então, o céu e a terra estão ali, mas a terra está de um jeito que ela é inóspita e inabitável. Essa é a ideia de torro-vavorro. Um lugar inóspito, um lugar inabitável, ou seja, pessoas não conseguem morar ali. Então, para que Deus possa criar um mundo habitável para os homens, Ele precisa agora fazer o que a gente faz no trabalho. O que a gente faz no trabalho? Organize. Como que a gente organiza? Separando, não é isso? Isso aqui, não, isso aqui está misturado. Vamos separar terra, mar, vamos separar as coisas. É isso que Deus vai fazendo nos 7 dias, nos 6 dias da criação. O que Ele faz é isso, separar as coisas, dividir as coisas, classificar as coisas, colocar elas no seu... Aí quando está tudo pronto, Ele diz assim, agora sim o homem pode habitar aqui. Aqui é um lugar habitável para o homem. E aí Ele descansa. Coloca o homem e se alegra, e é o Shabat de Deus. O momento em que Ele descansa de toda a obra feita, de toda a obra realizada. Então, nossa teologia do trabalho tem Gênesis 1 inteirinho aí para justificar o porquê a gente trabalha e porquê que a nossa preocupação é organizar o que está em desordem. Não é? Aqui, o caos, ele tem uma noção um tanto negativa, mas ele não pode ser entendido como algo mau. Não pode ser entendido assim como algo ruim, mas como algo que pertence à natureza da criação. Não existe criação que não pressupõe a desordem. Não é? A gente precisa desordenar para criar de novo. Não é? Como é que o Criador, quer dizer, o oleiro, faz lá em Jeremias 17? Está lá, Jeremias 17? Agora não me lembro. Não, Jeremias 17 é o coração endurecido. É o 18, é o seguinte... No Jeremias 18, ele diz lá, né, que o profeta foi levado pelo Espírito de Deus, olha aí, para a casa do oleiro. E aí, quando ele vê o oleiro, ele está totalmente entregue à sua obra. O que ele está fazendo? Criando, dando forma àquele barro, tá certo? Mas o texto diz que o barro se estragou. Ele não disse que foi por uma imperícia do oleiro. Não foi porque o oleiro não era tão bom assim. Não, era o barro, não é, que desanda ali. Mas o que ele faz? Ele continua fazendo o que ele está fazendo? Ele continua trabalhando? Não. Ele desfaz tudo para poder fazer outro vaso. Porque não tem como você criar sem você ter a desordem, sem você desmanchar. Essa capacidade de criar a partir da reordenação das coisas é aquilo que a gente faz diariamente. A criação, ela surge dessa necessidade de reordenar o que perdeu a ordem, o que não tem ordem. Então, o que Deus faz? Traz ordem. E é interessante como o versículo diz, né? Então, o torvo-vavorro é uma terra inóspita, uma terra em ruínas, inabitável. Todas as vezes que essa expressão na Bíblia aparece, ela aparece trazendo essa conotação. Como a de uma cidade em ruína, tudo está fora de lugar, fora de ordem, não há luz, apenas trevas, e o Espírito, a cena é essa. E a palavrinha, né? Como que diz lá? O Espírito pairava, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, batia suas asas como uma pomba.